Olá! Neste vídeo eu vou conversar com você sobre as confusões linguísticas que uma pessoa faz quando ela conhece mais de um idioma. É perfeitamente normal que um idioma interfira no outro. Isso acontece quando a pessoa fala dois idiomas ou mais. Então, ainda que um idioma possa ser o idioma materno da pessoa e outro idioma vai ser o segundo idioma, pode haver interferência também no idioma materno. Então eu vou explicar para você como que isso acontece. Pode acontecer com pessoas que estudam vários idiomas ou até mesmo com pessoas que vão morar em outros países. Então eu já vi vários exemplos, eu venho observando isso há muito tempo com colegas que moram em outros países, que também trabalham com idiomas. Então, muitos professores de inglês, por exemplo, mas isso acontece com todos, de todos os idiomas, eles acabam trazendo algumas palavras do inglês para o português, porque eles têm muito contato com o inglês, trabalham todos os dias com a língua inglesa, e aí eles acabam trazendo no português alguma coisa do inglês. Ou às vezes eles acabam esquecendo alguma palavra do português. Você já deve ter visto isso. E a impressão que dá às vezes, é que a pessoa está sendo de repente um pouco metida, Quando ela pergunta, como diz isso mesmo em português? Mas na verdade não é. É uma coisa natural, acontece mesmo. Eu sou professora de francês, comigo acontece também, mas no francês. E eu já vi casos também de pessoas que moram fora e trazem essa questão. Acontece isso também com elas, Então, por exemplo, assistindo um dia um vídeo de uma moça brasileira que mora na Bélgica, há muitos anos, ela disse uma frase mais ou menos assim: no meu trabalho eu tive que reemplaçar uma pessoa. É o que ela quis dizer, eu tive que substituir uma pessoa. Mas que substituir, o verbo substituir em francês é remplacer. E ela aportuguesou sem se dar conta. Outra coisa também que vem da língua francesa, que é faire attention, que é prestar atenção em português. E muitas vezes em português a gente diz fazer atenção, mas é uma coisa afrancesada. Então isso é normal que aconteça. E por que eu trago essa questão? Porque quando a pessoa, como eu, ensina os dois idiomas, eu ensino hoje português para estrangeiros e francês para brasileiros e para estrangeiros também. E aí o que acontece? Eu preciso cuidar dos dois idiomas para que os dois idiomas não tenham resquícios do outro. Então, tanto no francês, para que ele não tenha resquícios do português, como em português, para que o meu português não tenha resquícios de francês. Então, como eu faço isso, por exemplo? Com o francês eu faço uma imersão, isso já há muitos anos, Até quando não havia internet ainda, quando eu comecei a estudar francês, eu sempre estava em contato com a língua francesa, seja por meio de vídeos, fitas cassete na época, depois DVDs, hoje internet. Então, todos os dias, como eu trabalho com francês, eu estudo a língua francesa até hoje e todos os dias eu tenho contato com o francês, falando com pessoas de lá, eu tenho amigas francesas, eu também uso muito o YouTube, Então todos os dias eu tenho uma boa parte do dia contato com a língua francesa e eu dou aulas de francês, a maioria dos meus alunos são alunos de francês, eu dou aulas de francês o dia todo. E aí o que acontece? Como eu tenho um pouco menos de tempo com o português, eu acabo fazendo mais essa transferência do francês para o português do que o contrário. Porque o português eu acabo falando uma parte do dia, mas não tendo tanto contato. Então o que eu procuro fazer? Estudar a língua portuguesa, assistir a vídeos e a filmes em português, prestando atenção e como a pessoa fala, e prestando atenção na minha fala. Então, quando eu falo com meu marido, por exemplo, muitas vezes eu pergunto, se eu falo uma coisa que parece um pouco esquisita, então eu pergunto, esse português está bom? No Brasil a gente fala assim mesmo? Será que eu não coloquei um pouquinho do francês no meio? Então, a humildade de perguntar para as pessoas e de aceitar, essa troca, ajuda muito, Então eu fiz isso inclusive com o francês, eu fiz intercâmbios linguísticos com pessoas da França morando no Brasil
por muito tempo e eu sempre perguntava da minha pronúncia, querendo mesmo que a pessoa dê a opinião sincera, porque assim você vai fazendo você vai melhorando e você vai prestando atenção se uma língua não interfere na outra. Então, a única forma que eu consegui e que eu vejo como sendo a única solução, talvez haja outras, você pode dar aqui a sua opinião nos comentários, mas o que eu percebo é que a melhor forma é você realmente perceber, prestar atenção quando você fala, para que você consiga identificar, né? Por exemplo, quando nós vamos ao mercado, nós compramos um produto alimentício, nós temos o rótulo, né? Em francês seria étiquette. Então, naturalmente, né, como eu dei muitas aulas falando de produtos, de supermercado, de alimentos, eu acabei falando a etiqueta do alimento, né? Eu comprei aquilo, precisa ler a etiqueta. Então, mas depois eu percebi, não é etiqueta, alguma coisa está errada. Então aí, a partir do momento que eu percebi que eu fiz essa transferência, eu comecei a praticar o rótulo, para que eu não, né, eu colocasse, internalizasse aquilo e não confundisse mais, né? Então é simplesmente uma questão de você adaptar e de você prestar atenção e praticar. Parece incrível dizer praticar a sua língua materna, porque eu falo português desde que eu nasci. Né? Quer dizer, não falava quando eu nasci, mas eu ouvia português. Meus pais são brasileiros, né? Eu ouvi português desde que eu nasci. Eu comecei a falar com 1 ano e hoje, né? Até hoje eu falo português. Então, como que eu posso? Né? As pessoas não entendem como que o português pode, para mim, por exemplo, para muitas pessoas pode ser afetado, mas pode sim. E isso é até uma boa notícia, né? A boa notícia é que você pode falar um outro idioma perfeitamente, porque se o português pode ser afetado, significa que o outro idioma pode ser trabalhado até o nível que você quiser, né? Depende de você. E alguns brasileiros que moram fora, eles até mesmo perdem o português um pouco, perdem. É claro que eles vão continuar entendendo quando você fala com eles, mas eles acabam perdendo palavras, misturando muito mais. Então, todos os idiomas, até mesmo o materno, ele é sensível, ele pode haver alguma oscilação, então os outros idiomas também podem crescer, então você pode aperfeiçoar como você quiser. Eu teria uma lista enorme de coisas que eu já ouvi em português, por exemplo, recebendo essa transferência de outros idiomas, como por exemplo o enlace do site, na verdade enlace é do espanhol, e nós dizemos o link, nós dizemos em inglês, né? Tá certo, mas essa é uma outra questão. São palavras de origem inglesa que vieram para o português para suprir uma necessidade de uma palavra que não existia, como muitas que a gente usa, fazer download, a gente usa palavras em inglês, mas isso é uma outra coisa, é uma palavra que já entrou na língua portuguesa, né? É diferente de quando eu coloco outras coisas no meio que eu estou colocando, né? Que não necessariamente todo mundo fale dessa forma. Mas esse do enlace, esse da etiqueta que eu mesmo fiz, fazer atenção, e até mesmo, né, aplicar, né? Pode ser até que a gramática já aceite, eu não sei, coloque aqui nos comentários, mas até onde eu pesquisei, a gramática da língua portuguesa ainda não aceitou os dicionários, né? Os dicionários ainda não aceitaram aplicar como, por exemplo, aplicar para um visto, porque isso vem do inglês, mas muitas pessoas já estão falando isso. São pessoas que foram morar no Canadá, nos Estados Unidos, né? Porque nós damos entrada para um visto, né? Pode ser até que que já seja aceito esse termo, mas normalmente nós damos entrada e aplicamos uma injeção, né? Mas as pessoas falam, eu apliquei para aquela empresa, eu apliquei para o visto, eu apliquei, né? Então tudo isso são coisas que vão nascendo dessa forma. É claro que muitos linguistas vão dizer que é uma evolução natural dos idiomas, né? Realmente existe uma evolução, palavras que vêm de outro lugar, palavras que vão para outro lugar. Existe essa evolução natural, mas também existe o que a gente faz, que a gente acaba fazendo, né? São essas interferências que, na verdade, eu faço e o outro, de repente, não está fazendo, né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado para ensinar para o nosso aluno
uma língua mais natural. Uma questão interessante são as interjeições, né? Se você nunca parou para pensar sobre isso, interjeição, né? Quando a gente fala ó, aqui em São Paulo a gente fala muito isso, eu sei que os mineiros também falam, ó, viu, né? O ok é uma interjeição também, que vem do inglês, a gente usa também. Então existem várias interjeições que a gente coloca, né? Voilà, do francês, depois que eles falam alguma coisa, voilà. E outras, entre outras, né? Então, é um exercício que eu faço bastante, quando eu falo francês, eu sempre coloco interjeições, né? No começo a gente força um pouco, é verdade, mas depois isso fica natural, tão natural que às vezes eu uso interjeições do francês em português que não deveria, né? E aí eu percebo e controlo também. Então, por que isso? Porque quando você fala, né? Quando a gente fala um outro idioma, né? Às vezes a gente vê pessoas falando inglês e falando no meio do inglês, né? A pessoa fala tudo em inglês, depois fala né. Esse né é nosso, é do português, né? Essas interjeições. Então, a gente precisa tomar cuidado também com isso. E eu já ouvi pessoas que defendem a ideia de que você nunca, né? Você, eu, nós, nunca usaremos interjeições de outros idiomas de forma natural. Que isso é impossível, né? Mas você que já me conhece um pouco, que talvez tenha assistido a alguns vídeos meus, eu não gosto de colocar nada como impossível. Para mim, tudo é possível se você se esforça, se é o seu objetivo. Se você quer falar um idioma da forma que aquele nativo fala, né, que pode ser, é claro que existem diferenças também, né, você quer falar francês como um suíço, como um belga, como um francês ou como um canadense, né, ou como um africano. Você decide, mas se você quiser chegar a essa perfeição, você pode sim. Basta treinar, né? E eu, praticando essas interjeições, eu percebi que ficaram tão automáticas que na aula eu falo, né? Eu faço essas interjeições, né? E então é só uma questão de prática. Isso também é uma coisa que pode interferir em outra. É uma certa interferência. A gente colocar o né, o ó dentro de outros idiomas ou vice-versa, né? Então, essa interferência eu chamei, né, de intersecção linguística. Eu não sei se existe já essa teoria, né? Se existe, coloque aqui nos comentários, porque eu gostaria de saber. Como eu não encontrei em lugar algum, eu coloquei esse nome de intersecção linguística, que é justamente intersecção na matemática, é quando os dois conjuntos eles se encontram e fica um pedaço de um dentro do outro, que é mais ou menos o que representou para mim essa questão, esse fenômeno que acontece. Isso não significa que você não possa falar vários idiomas, você pode sim. Isso só significa que a gente precisa prestar mais atenção e a gente precisa entender que se isso acontece conosco, acontece com outros também. Eu estava em uma conferência para professores, né? E uma professora que também era dona de uma escola de idiomas, ela comentou que ela não contratava professores brasileiros para dar aulas de espanhol. E aí eu perguntei por quê. E a explicação dela foi a seguinte, né? Que para ela, um brasileiro nunca falaria espanhol, ele falaria sempre um portunhol. O português sempre iria interferir, né? E como eu tenho muitos exemplos de brasileiros que foram morar na Espanha, na Argentina e que tiveram o espanhol interferindo no português deles, para mim é muito claro que o contrário também pode acontecer. Então, essa pessoa, né, que ela contratava, essas pessoas que ela contratava, que eram da Espanha, da Argentina, do México, do Peru, enfim, vivendo no Brasil, elas também tinham uma interferência do português, né, porque as aulas eram presenciais, então essas pessoas viviam no Brasil. E ainda que não vivessem, olha só que curioso, porque quando você dá aula de um idioma online, você precisa conhecer a língua do seu aluno. Então, eu dou aulas de português a pessoas da Argentina, por exemplo, e eu conheço um pouco do espanhol a ponto de poder ensinar essas pessoas. Então, há uma interferência de um para o outro, sempre vai acontecer. Isso não significa que aquele professor que vem desses países será um professor ruim, mas também não significa que o brasileiro será um professor ruim, né? Tanto um quanto o outro podem ser ótimos professores, é só a questão de controlar. Aquele que veio, por exemplo, do México, vamos supor, para o Brasil, ele vai controlar isso prestando atenção
na língua portuguesa dele e no espanhol, que é a língua nativa dele. E aquele brasileiro, ele pode dar aulas de espanhol perfeitamente, prestando atenção nos dois idiomas também. Então, é uma questão de estudo, preparo, e vai muito além simplesmente dessa questão de nacionalidade. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E aguardo os comentários de vocês e os exemplos, porque com certeza você já ouviu alguém misturando idiomas dessa forma, então, ou você mesmo misturou, assim como eu. Então, coloque aqui nos comentários, vamos fazer uma listinha das confusões mais comuns que nós, professores de idiomas, fazemos de vez em quando. Nos vemos no próximo vídeo.